Deus. Somente os abençoados digam amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, povo de Deus. Nós iremos ministrar uma palavra hoje ao seu coração. E creio que você está aí apreensivo diante de tanta situação que tem ocorrido em nosso país. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Gênesis capítulo 6. Versículo 22 diz assim: Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Mais uma vez. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Queridos, eu estava meditando nessa palavra e me veio à memória uma palavra que tem sido comentada no meio de muitas pessoas, chamada juízo. A Bíblia diz em Apocalipse que haverá o juízo final. Porém, nós entendemos então que se haverá um juízo final, logo, antes do juízo final, teremos outros juízos na terra. E durante toda a Bíblia nós lemos que desde a queda do homem, a terra tornou-se réu de juízo por consequência das escolhas que o homem faz, principalmente de se afastar de Deus. Esse texto aqui do capítulo 6, versículo 22, nos fala que Deus estabelece um juízo sobre a terra. E o juízo de Deus sobre a terra foi de destruir a humanidade. Porém, Deus viu que na terra havia uma família, havia um homem, uma mulher e seus filhos que temiam a Deus. E no versículo 22, está apenas resumido aquilo que Deus quer que nós façamos. O que fazer diante de uma situação de juízo? O que foi que Noé fez? Deus chama Noé e diz assim: Noé, eu vou destruir a terra. Mas eu vi que você e sua família temem a mim. Então eu quero que você construa uma arca. Você conhece a história? Noé constrói a arca. A sua família é salva. E a terra é destruída. O primeiro juízo de Deus sobre a humanidade. Durante toda a Bíblia nós vemos que Deus, Ele também determinou juízo sobre Israel em vários momentos da história de Israel. Então, essa palavra, ela não é uma palavra estranha para a Bíblia ou para nós. Nós sabemos que a humanidade, ela sofre as consequências de suas escolhas. A humanidade, ela tem sofrido, assim como os seres humanos, as consequências de suas decisões, principalmente se afastar de Deus. Quando o homem se afasta de Deus, queridos, ele decreta a sua falência espiritual. Quando a família se afasta de Deus, essa família, ela decreta a sua falência como família. E aí algumas pessoas nós temos conversado, e muitas perguntas têm surgido. Por que Deus permitiu tudo isso acontecer? O que será da igreja após esse período? Como estarão os cristãos após esse período? Então, quando Deus decreta o extermínio da humanidade e chama Noé a um compromisso com ele,
Deus não mandou anjo construir arca. Deus não mandou arcanjo, querubim, serafim trazer uma arca para Noé. Deus disse para Noé: você vai construir aquilo que você precisa para salvar a sua família. Ou seja, o que Deus estava requerendo de Noé? Deus estava requerendo agora esforço. Deus estava requerendo agora o seu sacrifício. Deus estava requerendo de Noé o seu empenho, a sua dedicação em salvar a sua família. No versículo 22 nós lemos que depois de Deus dar toda a orientação como deveria, o versículo 22 diz: assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Então, com base nesse versículo, eu quero lhe dar aqui uma palavra de solução para esse momento. O que fazer diante de uma situação como essa? Deus decretou juízo sobre a terra, Deus decretou juízo sobre a humanidade, por consequência das abominações que o homem tem feito. A pergunta é: como é que eu devo me comportar diante dessa situação? Então eu quero que você entenda que Deus quer que nós tenhamos um comportamento agora como igreja, o mesmo que Noé fez. O que foi que Noé fez? 3 coisas Noé fez que nós devemos fazer. E eu quero que você grave muito bem isso que eu vou dizer aqui agora. Quando Noé recebe a sentença de morte para a humanidade, 3 coisas Noé fez que agradou a Deus. Primeiro, Noé não questionou a Deus. Segundo, Noé não tentou mudar o plano de Deus para a humanidade. Terceiro, Noé obedeceu a Deus em tudo. Nós ouvimos muitos irmãos falarem: Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe por que isso está acontecendo, Deus está no controle. Porém, quando nós falamos que Deus sabe de tudo, que Deus está no controle, nós não estamos livres das consequências, queridos, que Deus já determinou. Porque a vida é uma dádiva dele para a humanidade. Porque a sentença de morte o homem assinou lá no Jardim do Éden. Porém, a sentença da vida está em Cristo Jesus. Então, eu acredito que quando Deus decreta uma sentença à humanidade, como foi o fato ocorrido agora, todos nós sabemos disso. Qual o comportamento de você como cristão? O que você deve fazer? Então aqui eu entendo que Deus está querendo dizer algo para a igreja. E o que Deus quer nos dizer, quer dizer para você pai, mãe, filhos, é que Deus agora está chamando a sua atenção para um momento com Ele. Há pouco tempo atrás, era uma palavra-chave para todo mundo: não tenho tempo, não sei se eu vou na igreja, não tenho tempo de ir à igreja, estou cansado, fadigado do trabalho, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para ir à igreja. Há pouco tempo se ouvia muito isso. E agora o que é que Deus decreta para a humanidade? Para tudo. Para tudo. Deus brada do céu e diz: para tudo, eu sou o Senhor. Eu entendo que Deus aqui, queridos, está chamando a atenção da humanidade e dizendo o seguinte: Ele é o Senhor. As atenções agora têm que ser para Ele, para o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E nós devemos fazer o que Noé fez. Noé não questionou a Deus, Noé não tentou mudar o plano de Deus, Noé somente obedeceu a Deus. Porque quando o juízo de Deus vem, é porque todos os limites de longanimidade, todos os limites de misericórdia já se estenderam. Apesar da humanidade estar longe de Deus, Deus sempre foi, é e será misericordioso com a humanidade. Porém, eu vejo que hoje Deus está dando um basta. Deus está dando uma chamada de atenção para a humanidade, dizendo para eles:
Vocês não quiseram parar. Vocês não quiseram por conta própria parar. Mas eu posso parar a terra. Eu posso dar um limite no tempo. Somente Deus, queridos, pode parar o tempo. Somente Deus pode decretar uma ordem dos céus e a terra parar. É o que diz a sua palavra. Estremeçam os céus, estremeçam a terra, parem diante dele. Quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará, é todos mesmo. Aqui não é uma analogia simbólica teórica, não. Isso acontecerá. E eu não tenho dúvidas que esse momento que a terra está passando é apenas um ensaio para que muitas famílias hoje se reconciliem, para que muitas famílias hoje se prostrem ao Senhor, se voltem para o Senhor. Deus está te dando uma oportunidade na sua casa, de você reunir a sua família, de você pegar a palavra de Deus, fazer o culto doméstico, chamar seus filhos, e estar diante de Deus e nos arrepender, porque é isso que Deus quer hoje da igreja, é isso que Deus está fazendo hoje com a terra, chamando a atenção da terra para que se volte para Ele, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Repita comigo: eu pertenço ao Senhor. A sua família pertence ao Senhor, querido. Não deixe que o diabo, não deixe que as coisas dessa vida tomem o seu tempo precioso, fazendo você se afastar de Deus. Deus está te dando uma grande oportunidade de você se voltar para Ele, colocando você dentro da sua casa. Se é o trabalho que te impede de buscar Ele, então você está sem trabalho. Se é as tuas atividades que te impedem de buscar Ele, de ler a palavra, então Ele te deixou um tempo sem atividade. A pergunta agora é: o que você vai fazer com esses dias que você está em casa? Que tipo de cristão você é na igreja? E agora, que tipo de cristão você é em casa? Eu quero dizer para você que Deus está querendo trazer de volta para mim e para você a verdadeira igreja dele. E a verdadeira igreja dele se chama família. Talvez você se dedique tanto ao templo. Talvez se você se dedica tanto nos trabalhos da igreja. Mas a pergunta é: como você tem conduzido a sua igreja em casa? Porque a primeira igreja que agrada a Deus se chama família. Então eu creio que nesse momento Deus está chamando a atenção da humanidade para que eu e você possamos cuidar da nossa família. Deus está te dando agora uma oportunidade de se voltar para Ele de novo, de se voltar para a sua família, do pai se voltar para o filho, do filho se voltar para o pai, dos pais se voltarem para seus filhos, e juntos, na sua casa, em família, se voltar para o Deus, o Criador de todo o universo, Criador dos céus e da terra. Compreenda, se Deus de fato está no controle, e Ele está, é isso que Ele está fazendo. A pergunta é: como você sairá dessa situação para a nova rotina que vai se seguir? De uma coisa eu tenho certeza: o mundo não será mais os mesmos. As pessoas não serão mais as mesmas. De alguma forma haverá transformação em algum lugar. De alguma forma as pessoas não valorizavam aquilo que Deus dava todos os dias, que era a vida. Entenda, a vida só quem dá é Ele. E hoje, por incrível que possa parecer, as pessoas têm medo hoje de um espirro. As pessoas têm medo hoje de pegar na mão da outra pessoa, porque ela pode ser contaminada e morrer, dependendo da sua imunidade. Então veja a que ponto a fragilidade humana se tornou. E quantas vezes Deus nos dá todos os dias a vida. E aí muitas vezes somos arrogantes, somos prepotentes, como se a vida fosse um direito nosso. Ei, querido, olhe para cá. A vida é uma dádiva diária de Deus. E Ele no mínimo quer que você reconheça isso e entenda que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam.
Então eu gostaria de orar com você. Que você não tenha esse momento como um momento de destruição total, porque não é ainda. Quem conhece um pouco a palavra de Deus sabe que ainda não é. Isso que nós estamos vivendo chama-se, segundo o Apocalipse, o princípio das dores. Ainda é o princípio das dores. Ainda virão outras pestes. Ainda virão outras epidemias. Entenda. Porque tudo isso faz parte de um plano estabelecido por Deus para que o anticristo venha e estabeleça o seu reino na terra. Mas, enquanto a igreja estiver aqui, enquanto a noiva estiver aqui, o Senhor ainda estará no controle da sua igreja, do seu povo. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você compreendesse que todo esse momento que está acontecendo na humanidade é um momento que Deus tem preparado para nós, como família, olhar agora para dentro da nossa família e dizer assim: Senhor, eu e a minha família pertencemos ao Senhor. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Deus quer que saia dos nossos lábios, querido, essa verdadeira expressão de amor. Não há expressão de amor maior para Deus hoje nós falarmos isso como pai de família. Então feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida do meu irmão que está me ouvindo nesta noite, que a sua casa, a sua família pertence ao Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, Senhor, que os teus anjos estão aí acampados agora com os teus filhos. E eu creio que a partir desse momento tão difícil que estamos vivendo, muitos sairão transformados, muitos sairão renovados, muitos saberão agora o que fazer, porque agora sobra tempo para ler a tua palavra. Agora o Senhor deu tempo para te buscar. Agora o Senhor nos deu tempo para fazer algo. Não nos deixa acomodados. Que possamos, Deus, através desse momento que o Senhor nos deu agora, de estar mais na tua presença, de fazer como Noé, ouvir a tua voz e obedecer. Muito obrigado, Senhor. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida do meu irmão e da minha irmã que está nos assistindo nesta noite. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Boa noite. Estaremos em breve anunciando o canal da Igreja Fonte da Vida Belém. E essas mensagens que nós estamos ministrando estarão no nosso YouTube. Amém? Deus abençoe a todos.